Boa noite. Hoje nós iremos falar sobre o Holocausto Brasileiro. Nome este que ficou conhecido o Hospital Colônia, localizado em Barbacena, em Minas Gerais. E para contar um pouquinho mais sobre essa história, eu vou chamar agora a repórter Sara, que vai nos falar sobre como, quando e por que este hospital ficou conhecido como o Holocausto. Sara, é com você. Olá, boa noite. Isso mesmo, Franciele, muito obrigada. Neste ano de 2021, a Lei da Reforma Psiquiátrica integra seus 20 anos. E hoje, nessa reportagem, vamos relatar a realidade até ocorrer essa reforma e o que motivou no surgimento dessa lei. Mas antes, vou relatar um fato histórico que atualmente é pouco mencionado e lembrado, mas que deixou marcas e principalmente foi marcado por um período de grande desumanização. Esse período ficou conhecido como Holocausto Brasileiro após o psiquiatra Franco Basaglia visitar o Hospital Colônia, o maior hospital psiquiátrico do Brasil. Ele se indignou-se com o que viu e assemelhou aquele hospital a um campo de concentração nazista. E vocês sabem quem eram as pessoas que eram internadas neste hospital psiquiátrico? A maioria delas não possuíam um diagnóstico de transtorno mental. Poderia ser mulheres, homens, negros, homossexuais, adolescentes, crianças, mães solteiras, que estavam sem documento, esposos que queriam silenciar suas esposas ou ficar com a herança, pessoas que eram consideradas tristes, pessoas que eram mudas, tímidas, epiléticas. Eram obrigados a fazer uso de medicações e duchas geladas à força, além de frequentes violências que eram cometidas a eles. Alguns não aguentavam, não suportavam e acabavam vindo a óbito. Além disso, eram realizadas cirurgias no cérebro como uma forma de tentar amenizar os surtos e conter a agressividade desses pacientes. Essas atrocidades aconteceram aqui no Brasil, no município de Barbacena, e não faz muito tempo. Ocorreu de 1903 a 1980 e ocasionou na morte de mais de 60 mil pessoas. Este livro aqui relata a forma de tratamento e tem relatos de alguns pacientes internados. Agora eu passo para a Mariana. Boa noite, eu me chamo Mariana e muito obrigada, Sara, pelas suas contribuições e suas respostas que nos ajudaram tanto. E agora eu sigo daqui. Quais foram as transformações na visão das pessoas sobre os internados ao longo do tempo? Então, as transformações na visão, né, das pessoas sobre os internamentos ao longo do tempo foi que, a princípio, as pessoas não se importavam com o que acontecia lá dentro. Então, elas simplesmente fechavam os olhos e seguiam a vida, né? Então, às vezes elas não concordavam, porém elas não faziam nada. Justamente porque até mesmo o governo acabava não entendendo, né? Querendo que isso acontecesse. Porque a sociedade tinha vergonha das pessoas que estavam aqui fora, que tinham alguns problemas, né, mentais. Então, muitos funcionários do hospital não concordavam com alguns métodos de tratamento, como até mesmo os eletrochoques, porém não faziam algo para tentar mudar. Então elas somente pediam demissão e saíam e acabavam querendo esquecer o que elas viram lá dentro. Porém, né, com o incentivo das pessoas que trabalhavam nessas casas terapêuticas, no qual foi acontecendo depois, né, depois de que as pessoas começaram a entender que os hospitais não eram algo muito bom, né, para a saúde mental das pessoas, começaram com as casas terapêuticas, no qual tentavam reinserir esses pacientes na sociedade e vencer o preconceito social, né? Como se deu o movimento da reforma psiquiátrica? Então, como que se deu a reforma psiquiátrica, o movimento da reforma psiquiátrica? Então, pensando na melhoria e na qualidade de vida das pessoas que estavam dentro dessas casas e que tinham esses transtornos mentais e na inclusão delas na sociedade, Paulo Delgado, que era chamado de deputado dos doentes mentais, foi quem impulsionou a reforma psiquiátrica. Então, com o passar dos anos, se viu a necessidade de uma lei que garantisse, né, e regulamentasse os direitos dos portadores com transtornos mentais. Porém, essa lei foi aprovada somente em 2001. 20 anos somente que ela está sendo utilizada, né, no Brasil. Então, desde sua implantação, a lei sofreu muitas críticas, principalmente das pessoas que eram familiares, né? Familiares das pessoas que tinham transtornos mentais. O que seria a lei antimanicomial?
Lei 10.216 foi sancionada pelo então presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, em 6 de abril de 2001, após 12 anos de tramitação e debates dentro do Congresso Nacional, né? Então, a partir dessa lei, ela foi estabelecido 3 modalidades de internação. A primeira é internação voluntária, aquela que se dá com o consentimento do usuário. Então, é quando o paciente quer ser internado, né? Internação involuntária, aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiros. Então, às vezes, os familiares que estão, né, querendo que essa pessoa esteja sendo internada. A internação compulsória, aquela determinada pela justiça. Então, quando a justiça, né, já diz tudo, quando a justiça manda ser internada. Então, a lei também orienta sobre o tratamento que tem como finalidade a reinserção, né, na sociedade do paciente, né, na sociedade, que a pessoa tenha essa reinserção após, né, o internamento. E o que seria o cuidado em liberdade e como se dá o tratamento atualmente? Então, o cuidado de liberdade foi baseado em fundamentos técnicos da própria medicina, os quais permitem a realização do tratamento em liberdade, né, e oferecendo serviços às pessoas que foram internadas. Então, permitindo que retomassem o seu convívio pessoal, né, social com as pessoas. E com a reforma psiquiátrica, foram deshospitalizados pacientes dos antigos manicômios. Então, foi criado tratamentos e casas terapêuticas, residências terapêuticas para essas pessoas, e o próprio CAPS também foi criado para isso. Então, por exemplo, os pacientes do Hospital Colônia de Barbacena foram transferidos cerca de 33 pessoas para locais mais adequados, como a casa, né, as residências de acolhimento, casas de acolhimento, as residências terapêuticas. E a ideia disso tudo era retirar as pessoas do pavilhão, os pacientes, né, do pavilhão, com o melhor nível de independência, permitindo que retomassem suas individualidades. Então, a luta antimanicomial continua, mesmo com os nossos avanços que tivemos, acaba, às vezes, sendo um retrocesso, né? Então, é importante que a gente esteja sempre atento, para que a gente não faça as mesmas coisas que os nossos antepassados fizeram, para que a gente esteja avançando e não retrocedendo, né? Então, seria isso. Muito obrigada pela atenção de todos e esperamos vocês numa próxima. Tchau, tchau!